Olá, minha amiga, meu amigo. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, dia 3 de setembro. Muito vento aqui em Lisboa. Vocês vão escutar um ruído aí do vento. Além das buzinas aqui no Saldanha. Pois bem, 3 de setembro de 1961. Eu acompanhei o noticiário. Não tinha ainda 21 anos. Domingo. O país era surpreendido pela notícia de que no sábado o Congresso Nacional havia se reunido e decidido que já não éramos uma república presidencial, mas sim parlamentar. Que o presidente da República já não era chefe do governo, e sim apenas e exclusivamente chefe de Estado. O presidente da República, substituto, o Jânio Quadros havia renunciado no dia 25 de agosto de 61, o presidente da República vinha da China e estava em Montevidéu esperando ambiente para poder vir para o Brasil e não acontecer nada com ele, porque os militares não queriam dar-lhe posse. Então, na sexta-feira, Tancredo Neves voltou de uma conversa com João Goulart em Montevidéu. Tancredo me contou, em Brasília, anos depois, que fora a pedido do então general de brigada Ernesto Geisel, convencer João Goulart a aceitar o parlamentarismo, a deixar de ser chefe de governo. E João Goulart aceitou. Por isso saiu o parlamentarismo e João Goulart já fazia as malas para vir para o Brasil e ele tomaria posse na presidência da República no dia 7 de setembro. E no dia seguinte encaminhou ao Congresso a indicação do chefe de governo, primeiro-ministro Tancredo Neves. O Brasil não é para amadores, é para improvisos e casuísmos, como vocês veem hoje. Então, vamos aos demais assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vocês notaram aquela mão que parece uma mão de Atlas segurando o prédio na esquina, no canto? Pois eu vi aquela mão e lembrei da imprensa livre. Parece que a imprensa livre tem essa missão de ficar segurando muita coisa. E deixou de segurar, eu falo nisso no meu artigo que foi publicado pela Gazeta do Povo, já está sendo publicado por outros jornais na manhã desta quarta-feira, falhou durante a pandemia, né? Porque foram retirados direitos, garantias fundamentais, básicas, previstas na Constituição, da cidadania, direito de ir e vir, direito de ir ao trabalho, liberdade de reunião, liberdade de expressar o pensamento sem anonimato. E essa chamada imprensa livre, com exceções, Gazeta do Povo é uma das exceções, por exemplo, contribuiu até para essa restrição à liberdade. A propósito, a Gazeta do Povo está fazendo uma campanha agora na Semana da Pátria de R$ 1,90 pela assinatura, durante 6 meses. É um jornal que está sempre defendendo as liberdades, que está contra a censura, que tem lá o J.R. Guzzo, o Rodrigo Constantino, o Lacombe, o Roberto Mota, eu estou lá também, né? É um jornal confiável, você encontra tudo lá, e se você quiser se ligar a isso, está lá, gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia, e você encontra lá a oferta, pode ir no QR Code também, né? É um jornal confiável. Essa história da liberdade de expressão foi destacada hoje numa entrevista muito densa do ex-presidente do Supremo, ex-presidente da Justiça Eleitoral, hoje aposentado, o ministro Marco Aurélio Mello, né? Eu anotei aqui um resumo, eu vi a entrevista toda e eu vou passar para você, se você não viu a entrevista na CNN. Ele diz: liberdade de expressão é a cláusula mestra na ordem jurídica constitucional. Então, se não houver essa liberdade de expressão, ele próprio lembra, né? Se dá um recado para o mundo, para os investidores: olha, o Brasil não tem segurança jurídica, né? Porque não garante liberdade de expressão.
E aí ele lembra que o Supremo é o guarda dessa Constituição, portanto, tem que dar o exemplo. Aí ele comenta, a República está sofrida. E está mesmo, né? Na Semana da Pátria é bom a gente lembrar disso. Perguntaram se não seria estranho notificar o X através do X. E foi estranho, foi a primeira vez. Agora ele ressalva, pode ser a modernidade chegando, mas enfim, que a forma normal não é essa. Mas ele critica muito o fato de a primeira turma, de que faz parte Alexandre de Moraes, que decidiu por 5-0, inclusive com o voto do próprio Alexandre de Moraes, apoiar Alexandre de Moraes nessa decisão aí de bloquear a plataforma do X, né, por turras com Elon Musk. Né, que ele acha que isso tem que ser decidido pelo plenário, que não existem 3 Supremos, primeira turma, segunda turma e plenário, né, e que tem que estar presentes, não adianta falar à distância pela rede social, tem que ser olho no olho, e os 11 lá dentro discutindo esse assunto. Aliás, quando perguntaram se impeachment seria a solução, ele disse, acho que não. O impeachment no Senado não é solução, a solução tem que vir de dentro do Supremo, solução dada pelos 11. Né? Ele advoga isso, né? Que a solução de tudo isso tem que ser dada pelo Supremo. Mas ele diz que, se estivesse lá, não endossaria o que está sendo feito. Votaria contra, inclusive, que acha que nenhum integrante do Supremo pode criar embaraço à liberdade de expressão. Está lá no artigo 220, dizendo que nenhuma lei criará embaraço a essa liberdade de informação. Né? Ele acha que está havendo um retrocesso. Insistiu muito em criticar o espírito de corpo. Né? Eu tenho a impressão que é um temor assim que haja um efeito dominó. Cai um, cairiam os outros, estão imaginando que há uma grande conspiração. Né? Eu acho que a instituição Suprema tem que ser preservada, óbvio, está lá na Constituição, né? Sobre os 3 poderes, né? Independentes, autônomos, e cada um na sua. Né? Tem um que legisla, o outro administra, executa, e o outro interpreta a Constituição e julga, né? Aplica as leis. Bom, mas voltemos ao Marco Aurélio, na CNN. Ele comenta de novo, começou com esse inquérito do fim do mundo. Na verdade, começou antes, começou no julgamento da presidente Dilma, que o presidente do julgamento, que foi o presidente Supremo, rasgou pela metade o parágrafo único do artigo 52 e 53. Né? Bom, e aí ele comentou que isso que ele chama de inquérito do fim do mundo, a própria Procuradora-Geral da República pediu para arquivar. Gente, quando o Ministério Público diz eu não tenho o que denunciar, arquive-se, pronto, arquiva-se. A Constituição manda, artigo 129, é Ministério Público, é exclusivo, é privativo do Ministério Público a abertura de inquérito. E o Supremo abriu um com base num artigo do regimento interno que já foi derrogado pela Constituição de 88, mas aí entrar em detalhes, eu já falei muito nisso. Né? O ministro Marco Aurélio diz que quem se sentir prejudicado nas redes sociais tem o Código Penal, calúnia, injúria, difamação. Né? Mas tirar uma plataforma não se coaduna com o Estado de Direito, diz ele. Aí comentou, eu tenho saudades do Supremo que eu encontrei em 1990. Todos independentes honrando as cadeiras. Aí ele comenta que o ministro Moraes está em situação de perda de cidadania, já que não pode sair para a rua sem muita segurança. E que o judiciário tem que olhar para a nação e perceber as críticas. A propósito, o ministro Moraes hoje tirou a mordaça digital da boca de 8 pessoas, inclusive de Luciano Hang, o empresário Luciano Hang. Estava lá com a mordaça, não pode, por quê? Porque né, fica isso no ar e fica a fama. Né? Fica no ar, para mim, a despeito do que diz a Constituição Federal, mas fica a fama
para o mundo inteiro, empresários sendo amordaçados digitalmente. Removeu hoje, mas com condições, com condicionantes. Agora, gente, uma outra questão. Sempre foi assim aqui no Brasil. As lideranças políticas são mais importantes que seus partidos. Agora se vê, por exemplo, na Justiça Eleitoral no Espírito Santo, mais exatamente em Cariacica. Um juiz determinou que 2 candidatos a vereador não podem usar na propaganda a foto de Bolsonaro. Aí vocês dirão, puxa, juiz? Não, foi o PL que pediu, Partido Liberal que pediu, dizendo, não, Bolsonaro é nosso, vocês não podem usar. Um candidato é do Republicanos, o outro é do Partido Progressista. Não pode usar. Está reconhecendo que Bolsonaro é mais importante que o PL. Quando não devia ser. Os partidos deviam ser importantes por terem ideias, por terem doutrina. Né? Essa é a questão. E aí é uma questão que foi levantada muito habilmente e inteligentemente pelo vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes. Ele disse, olha, a direita pode sobreviver sem Bolsonaro. Partidos podem não, mas a direita pode. A direita despertou. Bolsonaro teve o condão de jogar um sopro de oxigênio na brasa dormida, e a brasa acordou e é uma fogueira hoje, a direita brasileira. Né? Então, já nem depende de Bolsonaro. E tornaram Bolsonaro inelegível para ver se tiravam de campanha eleitoral, de poder, mas o poder está com a direita. Aí ele faz uma pensata sobre isso, né? Que a direita está viva no Brasil inteiro. Né? Lá em São Paulo, por exemplo, os partidos políticos boicotaram um candidato natural da direita, que seria o Ricardo Salles. Né? E aí, o que aconteceu? Apareceu o Pablo Marçal. Né? Ele viu a bandeira da direita assim, meio jogada, porque estava lá com o Ricardo Nunes, não é exatamente isso. Né? Ele pegou a bandeira. Aí o vice-prefeito de Porto Alegre diz assim, eu não sei se foi ele viu a oportunidade ou foi convicção. De fato, ele pegou essa bandeira. Né? Tá a bandeira usando, inclusive, argumentos que já eram usados por Bolsonaro. E a grande mudança, tem muita gente que não percebeu ainda, não tem mais cabo eleitoral de estar pedindo voto, né? Ou do sindicato pedir voto, da CUT pedir voto. Não, o grande cabo eleitoral agora é a pessoa que sabe se mover no novo mundo digital das redes sociais. Né? E ele lembra que o Pablo Marçal é um caso típico de quem sabe. Né? O antigo sistema fisiológico dominante do cabo eleitoral comprando voto, a gente não vê mais. Aí ele insiste nisso, né, que a direita é maior que Bolsonaro. Agora, eu já ouvi Bolsonaro dizer isso há 2 ou 3 anos, ou mais do que isso. Não, eu não sou a direita é maior do que eu. E o Pablo Marçal está apostando em ir para o segundo turno, e aí vai juntar quem não quer o outro candidato e apoiar o Marçal. Esse parece ser a estratégia. Né? Eu estou contando coisas que eu ouvi da boca do vice-prefeito de Porto Alegre, o Ricardo Gomes. Agora, só para terminar, o Maduro decretou a prisão do candidato que ganhou a eleição, do embaixador Edmundo Gonçalves. Decretou a prisão, mas ele, por enquanto, ele não foi preso, não foi capturado. O nosso ministro de Relações Exteriores, de fato, assessor de assuntos externos do presidente da República, Celso Amorim, ex-ministro, disse que o Brasil não vai admitir prisão de Edmundo Gonçalves. Né? E Maduro aproveitou também para decretar que o Natal agora na Venezuela é dia 1º de outubro. Vocês entenderam, né?
ele está pressionado, então vamos inventar, vamos trazer o Natal para cá, porque no Natal todo mundo festeja, confraterniza e tal, né? Vamos trazer o Natal para 1º de outubro. É incrível, né? É incrível. Pode ser que tenha sido também por causa do avião que os americanos confiscaram, ele não tem mais avião para voar, quem sabe ele vai achar que o Papai Noel vai ficar sem o trenó, sem a trena, né? E vai poder viajar puxado pelas renas. Meu Deus do céu. Natal em 1º de outubro. De Lisboa, Alexandre Garcia.